Boa tarde, amigos, queridos. Estamos juntos mais uma vez aqui, mesmo que virtualmente, na casa de Fabiano de Cristo, para procedermos ao Evangelho Luz no Lar. É importante, antes de nós iniciarmos o Evangelho, a gente atentar para alguns itens, né? Para se fazer o Evangelho na nossa casa, devemos escolher um dia da semana e um horário fixo, porque naquele dia os amigos espirituais vêm até ali e nos ajudam, nos intuem e participam junto com a gente. Colocamos um jarro ou vidro com uma água para ser fluidificada e ao final bebemos aquele líquido pensando nas benesses que queremos, né? Os amigos espirituais colocam um remedinho ou a necessidade para atender às nossas necessidades. Podemos fazer o evangelho sozinhos ou acompanhados, não importa com quantas pessoas estejamos na casa. E se algum dia acontece da gente não poder fazer o evangelho naquele dia, a gente já sabe, a gente mentaliza e avisa aos amigos espirituais qual é o dia que a gente vai conseguir fazer. Mas o ideal é sempre fazermos no mesmo horário. Então a gente escolhe um dia e um horário que estejamos juntos. E abrimos o evangelho ao acaso. Bom, hoje, então, nós selecionamos um item, assim, iremos trabalhar um item, porque a gente está num ano novo, né? Mudamos o ano, deixamos o 2020 para trás, que foi um ano muito difícil para a maioria de nós todos, né? Para toda a humanidade, digamos assim. Estamos com um novo ano, o ano de 2021, com muita esperança, com muita fé. Fizemos planos, temos muitas ideias de melhorias para 2021. Então hoje nós selecionamos para ler aqui do capítulo 17 o item 3, que é o homem de bem. Por quê? Porque também nos planos nossos para 2021 não podemos apenas pensar no lado material. Então vamos refletir um pouquinho sobre o que os Espíritos nos dizem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o homem de bem. E aí cada um de nós vai pensar o que a gente pode melhorar em 2021. O Evangelho sempre tem por fim a gente refletir, jamais entrar em contradição ou discussão. Então diz o Kardec: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos e a si mesmo, perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outro tudo o que desejaria ele fizesse. Então vocês vejam, meus amigos, quanta responsabilidade temos como homens de bem. Quantos elementos a serem seguidos, quantas virtudes a desenvolvermos em nós. Pode parecer, em princípio, assim, muito difícil. Mas vamos ler um pouquinho mais para a gente entender quais são as orientações dos Espíritos para a nossa vida. Sem medo, sempre pensando na nossa vida de relações com outras pessoas, porque não evoluímos aqui sozinhos, evoluímos no contato com as outras pessoas. Então continuam os Espíritos. O homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e lhe submete à vontade a todas as coisas. Sabe que as vicissitudes da vida, dores e decepções são provas ou expiações. Possuído do sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. O homem de bem é bom, é humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema
aos que, como ele, não pensam. Não alimenta ódio nem rancor, exercita o perdão. Aqui nós temos que pensar um pouquinho. O perdão é muito difícil, meus amigos, mas é muito valoroso. É aquele que submete-se à vontade do Pai maior. Quem perdoa exalta-se a Deus. E pode parecer ao próximo que ele está se rebaixando, mas não, ele está se exaltando, ele está subindo um degrau na sua evolução. Então o homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita da indulgência e tem presente essa sentença de Deus. Atire-lhe a primeira pedra, aquele que se acha sem pecado. Então, um dia a gente pode estar ofendendo o outro, no outro dia a gente é ofendido. O homem de bem é aquele que suporta. Suporta em dois sentidos, no sentido de tolerar e no sentido de dar apoio à pessoa que está ajudando de alguma forma. Às vezes a gente pensa que deve revidar para que o outro não pense que a gente é fraco, mas não. Suportar as dores, Jesus nos ensinou. Jesus não necessitava suportar as dores, nem sofrer as dores que ele sofreu na matéria quando aqui esteve. E ele nos deixou esse exemplo. Se ele, um espírito tão iluminado, passou por isso, por que nós não conseguimos? E continua, o homem de bem nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Então nós podemos ajudar a pessoa, sim, dar o apoio, como diz ali no suporte, sem humilhar aquela pessoa. E é importante que a gente estude as nossas próprias imperfeições e trabalhemos incessantemente para combatê-las. Todos os esforços devemos fazer para poder dizer no dia seguinte: alguma coisa eu hoje sou melhor do que ontem. Então é importante a gente reconhecer os nossos defeitos e perdoar os defeitos dos outros. Muitas vezes a gente se fixa nos defeitos dos outros e perdoa os nossos. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. É importante a gente perceber que tudo passa e tudo serve de aprendizagem. Um dia a gente ajuda e no outro a gente é ajudado. E para não nos sentirmos assim, tão distantes do homem de bem, porque são tantas qualidades, tantas virtudes que a gente ainda não tem, que a gente ainda está aprendendo, a gente patina, a gente cai, a gente vai, a gente levanta. Os Espíritos encerram esse capítulo dizendo: não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforça por possuir as que acabamos de mencionar no caminho se acha que a todas as demais conduz. Então, meus amigos, o importante é a gente se esforçar, como diz aqui. Vou repetir: aquele que se esforce por possuir as que acabamos de aqui mencionar está no caminho do homem de bem. Todos nós temos condições de sermos melhores hoje do que fomos ontem e de nos planejarmos para sermos melhor amanhã do que somos hoje. Por isso comecei falando que estamos num novo ano. Então vamos, meus amigos, nos fortalecermos e procurarmos seguir as orientações do Evangelho. Vamos procurarmos ser melhores, sermos o homem de bem, melhores em 2021 do que fomos em 2020. Cada um de nós pode olhar e tivemos um ano tão atípico, de tanta reflexão, de tantas dificuldades. A gente conseguiu superar algumas, outras ainda não. A gente para pensar o que poderia ter feito, o que não fez, o que vai fazer. Enfim, que a gente possa se dar conta de que a gente tem muito ainda para fazer, para a nossa evolução e para ajudar aqueles companheiros a quem nós convivemos juntos. Então, amigos de caminhada, irmãos queridos, que Jesus e Fabiano de Cristo derrame suas bênçãos em todos nós, que a gente possa
mantermos sempre o Evangelho nas nossas casas, porque a casa que faz o Evangelho tem uma luz sobre ela. Os espíritos superiores sempre a esta casa que faz o Evangelho, as pessoas que ali vivem, nos ajudam sempre. Não é que temos menos problemas, nós temos o suporte, o auxílio para enfrentar as vicissitudes do dia a dia. Que Jesus e Fabiano de Cristo estejam com todos, hoje e sempre.